Então, depois, quando bota lá no YouTube, a gravação fica pela metade. Boa noite a todos, eu sou a professora Luana. Quero agradecer muito a presença do professor Leandro Macedo, que veio participar aqui do nosso ciclo de palestra. O nosso ciclo ele tem o nome Estudante Pesquisador, Pesquisador Estudante, e ele tem um foco de trazer aos nossos alunos a noção de que a pesquisa, a extensão, ela faz parte desse processo de formação, né, e que é bastante importante dentro aí como foco de aprendizagem, né? Como a gente tem esse tripé na universidade, da pesquisa, do ensino e da extensão, sair um pouco, né, da teoria e dar aplicações, dar direcionamentos práticos, né, ao que a gente está vendo em sala de aula, é bastante importante, né? Então, esse ciclo é um dos eventos que eu mais gosto de promover dentro do curso de gestão ambiental, porque eu acho que dá essa noção, né, e traz sempre alguma coisa a mais aí para os nossos alunos. Eu vou deixar você à vontade, professor, para falar. Obrigado. Vou pedir aos que mantêm o microfone e câmeras desligados durante a palestra, e no final a gente sempre abre aquele espacinho para vocês tirarem suas dúvidas. Então, Leandro, muito obrigada, bem-vindo, e agora é com você. Tá bom, muito obrigado, Luana. Obrigado a vocês pelo convite, pela participação aqui. É sempre bom a gente ter, né, poder devolver o que a sociedade investe na gente, que bem ou mal, nós fomos, o governo, né, brasileiro, a sociedade brasileira investiu na gente, na nossa formação, e se vão trazer de volta, né? E hoje, essa palestra aqui que a gente tem, eu já apresentei ela algumas vezes, e ela é um misto de coisas, assim, era de uma parte do meu doutorado, parte de trabalhos de amigos meus, mas é coisa que a gente está fazendo, a gente faz umas, estamos fazendo no nosso laboratório lá na FRJ. Eu sou formado na FRJ, né? Mas hoje eu sou professor substituto da UERJ, estou na UERJ agora por enquanto, vamos ver até quando. E eu sempre gosto de falar sobre populações de sinais de silêncio, que foi o título foi um dos capítulos da minha tese, mas eu gosto de começar, se é que vocês conseguem ver aí, qualquer coisa vocês me avisam, por favor, tá? Ela está um pouquinho grandinha, eu vou cortar algumas coisas para ser um pouco mais rápido, mas eu gosto de começar essa frase aqui, que é do livro do Henri Thoreau, né, que é o Walden, que é A Vida nos Bosques, que o Henri Thoreau, que era americano, lá de Concórdia, nos Estados Unidos, ele começa no livro dele falando o seguinte, começa não, está no meio do livro: eu procuro familiaridade com a natureza, conhecer seus estados de espíritos e maneiras de ser. A natureza primitiva é a mais interessante para mim. Eu faço imensos sacrifícios para conhecer todos os fenômenos da primavera, por exemplo, pensando que é aqui o poema inteiro. E então, para meu desapontamento, eu ouço que é apenas uma cópia imperfeita a que eu possuo e li. Todas as grandes árvores e animais selvagens, peixes e pássaros foram embora. Por que a gente está falando disso, gente? Porque, deixa eu passar aqui, a próxima, né? Bom, como a gente começa, a gente gosta de começar com uma contextualização histórica. Uma das coisas que sempre me intrigou desde criança, que eu sempre quis ser biólogo mesmo, né? Não sabia exatamente o que era, mas eu gostava, é por que existe grande mamífero na África e não existe no resto do mundo? Tá, tem uns bichos maiores, mas igual a na África não tinha. Tá? Aí entrei no pré-vestibular, meu professor falou que era questão de seleção natural. Admito que por uma parte entendi, mas por outro foi um balde de água fria, porque eu não esperava uma coisa tão trivial assim, e no fundo ele estava certo e errado. Tudo por quê? Estava certo que é a seleção natural porque é uma questão de evolução, e bem ou mal a seleção natural é uma das partes do processo evolutivo. Tudo bem? No entanto, ele estava errado porque a explicação não é tão simplista assim. Aí você foi empreender muitos anos depois, eu fui entrar na universidade, comecei a estudar sobre o assunto, coisa que eu gosto muito até hoje, tá? Então, quando o Henri Thoreau fala que as páginas já tinham sido arrancadas do livro da natureza, é que aquela natureza que ele via já tinha perdido muito das espécies que já existiam lá no passado, tá? Então, os homens primitivos, quando chegaram nas Américas, isso é uma coisa que gerou muito, sempre, até hoje até muito debate, né? Embora acho que cada vez menos
do que eu leio, das coisas que eu vejo, acho que não tem mais sentido alguns debates, mas é uma coisa que você precisa debater muito tempo sobre as causas do por que daqueles grandes animais, porque existia mamute na América do Norte, né? Então, passando aqui um pouquinho, deixa eu passar aqui para a próxima imagem. O que a gente sabe hoje em dia? Isso é uma coisa que você está só contextualizando melhor, começou tinha quatro teorias na época. Uma, que o clima, e até hoje se mantém, embora cada vez mais fraca essa ideia, tem levado à extinção, né, mudança climática, natural, uma coisa natural, né, ter acontecido. Outra hipótese, que os humanos primitivos, através da caça, tenham levado essas espécies à extinção. Tá? Uma terceira, doença, teria levado essas espécies à extinção. E uma quarta hipótese, que era a mistura de tudo. A primeira, essa última já morre porque não faz mais sentido. Porque teria que ser mudança climática e homem e doença, tudo ao mesmo tempo, em todas as partes do planeta. Ou seja, em termos de probabilidade estatística, a coisa é praticamente zero de acontecer. Tá? E quando você pega os dados das extinções, elas não batem com essas hipóteses. O segundo, doença. Cara, imagina o seguinte, se nem a peste negra conseguiu matar todo mundo do mundo, a peste negra foi um grande problema. Sim, na Europa, matou um terço da Europa, mas não um terço do mundo. Tem que considerar que as Américas passaram muito bem. Ninguém morreu por peste negra na época. A Ásia, a África, tiveram muito menos mortes que na Europa, porque eram pessoas que tinham uma higiene melhor, né? Então, se nem naquela época uma doença foi capaz, imagina num mundo que era muito menos conectável, vamos dizer assim, do que no século XIII, XIV, mesmo hoje. Tá? Então, somaram duas grandes teorias, hipóteses, né, que é a hipótese climática e do homem. Então, a mais provável hoje, eu vou mostrar daqui a pouco porque é do homem. Então, o homem, ele evolui na África. E essa é a explicação porque tem grandes mamíferos na África, porque no resto também tinha. Mas o homem evolui na África, então tem aqui um homenzinho aparecendo na África. Então, quando ele sai da África, as populações humanas migram para outros lugares, quando eles chegam nesses lugares, inicialmente, eles começam a caçar, e as espécies não veem o homem como uma ameaça. Imagina um mamute de 3 metros, 4 metros de altura, não vai pensar que um homem baixinho é uma ameaça para ele, só que esse cara tem arma, tem arco, tem flecha, tem lança. Tá? Então, a partir disso, você vai tendo a chegada dos homens, e eles vão sumindo aos poucos. Quando eles chegam nas Américas, logo depois você vai ter um pouco de extinção. Você chega nas Américas do Sul, logo depois você tem um pouco de extinção. O clima não explica muito isso, não. E vocês vão ver daqui a pouquinho. Tá? E você começa a perceber que nas ilhas eles chegam depois. Eles chegam muito tempo depois em Madagascar, então esses bichos duram mais. Ele chega, o hominídeo, né, Homo sapiens, que estou falando, né? Ainda não é o homem moderno. É o homem moderno, mas não o europeu, né? Vamos dizer assim, é o homem das cavernas ainda. Ele chega, por exemplo, lá na Nova Zelândia, mais ou menos 1000 anos atrás, e em menos de 100 anos, todas as moas, essas aves pernaltas, estão extintas. Tá? Então, chegando para cá, o que você tem? Quando você pega o registro fóssil, você tem que a chegada do homem ele surge nas Áfricas, você vê que o lugar que ele menos perdeu. Por quê? Esse é o grande ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas ele chega na Europa em torno de 70, 60 mil anos atrás e todos os grandes mamíferos somem entre 20 a 30 mil anos atrás. Ele chega, por exemplo, na Oceania, né? Deixa eu botar aqui o marcador aqui para ficar melhor. Ele chega aqui na Oceania, nessa região, há 50, 60 mil anos atrás, ou a 65 mil, e você vê que tem as extinções, chegam, né, logo depois acontecem. Ele chega a 15 mil anos atrás nas Américas, entre 13 e 14 morre todo mundo. Ele chega a 13, 14 mil anos atrás aqui na América do Sul, né, através do Estreito de Bering, que liga aqui essa parte da Rússia ao Alasca, e depois ele chega aqui embaixo, vão descendo pequenas populações, e a 12, 10 mil anos atrás, tem umas variações de acordo com os autores, você tem as extinções. Tá? Agora, veja bem, não está passando aqui? Agora passou. Esse gráfico que eu queria mostrar para vocês. Tá? Veja bem, olha só. Por que o clima não explica? Você tem várias mudanças climáticas ao longo de todo o período Pleistoceno. O que é o Pleistoceno? De mais ou menos 2 milhões e 500 mil anos atrás. Estou arredondando um pouco os dados, tá? 2 milhões e 500 mil anos atrás, até mais ou menos 825 mil anos atrás. Mais ou menos por aí. Isso aqui é o último grande glacial, isso aqui é Young Dryas. Young Dryas tem algumas teorias
que é um período mais cedo de resfriamento, né, que parece que a corrente do Atlântico Norte, que sai do Golfo, que vai para a Groenlândia, ela teve um aporte de água doce fria muito grande, então gerou uma pequena era do gelo aqui. Mas o que vocês podem ver aqui? Olha só, aqui que posso ter gêneros de mamíferos, né, pelo visto, mamíferos, que viviam nessas regiões, na Austrália, por exemplo. E você tem aqui a barrinha que você tem o homem em vermelho, e está lá em cima. Então você vai ver aqui os bichos sumindo. Então você vê a chegada do homem e pouco tempo depois os bichos sumindo. Considerando que aqui para trás, tudo aqui atrás teve variação climática. Se você vê aqui, por exemplo, na América do Norte, por exemplo, você vai ver também, o homem chega e demora mais. Mas, poxa, tem a ver relação? Tem, porque olha só, a América do Norte desculpa, Eurásia, pega toda a Ásia e toda a Europa, é uma área muito maior que a Austrália, concorda? Porque quando você chega na América do Norte, por exemplo, olha o tempinho aqui, olha só como é que ele chega aqui, ó. Ele chega e já detona todo mundo. América do Sul, a mesma coisa. Você chega na Tasmânia, aí você tem uma pequena mudança aqui embaixo, talvez alguns tenham perdido antes, mas olha só, seu homem chegando. Ah, Leandro, mas teve 2, 3, tudo bem, 2, 3. Agora, se com todos os outros, eles foram. Então, como padrão, sim, os seres humanos, aqui, ó, como você vê aqui em Madagascar, eles chegam, somem todo mundo. Nova Zelândia, chega, nem tem, você quase nem vê o barrinha, né? Aqui, as espécies continuando. Então, na ilha de Wrangler, tinha mamute. Até 3.000 e poucos anos atrás, só que mamutes menores, né, que é uma ilha norte da Sibéria, de 1,80 m. Né? Então você tem essas espécies. Então a gente sabe que o Pleistoceno todo foi um período que levou, o homem hoje em dia levou, e o clima não explica. Tem outros trabalhos que mostrar para não complicar, mas mostrando que o clima está esquentando, tem espécie sumindo. O clima está esfriando, tem espécie sumindo. Está no meio do frio, espécie sumindo. Está no meio do calor. Então você tem todos os padrões possíveis. A única coisa constante que tem é homem chegando junto. Aparentemente pode ser uma junção do clima com o homem, mas achava-se que era um efeito sinergético, né, dos dois, mas não, é um efeito aditivo. Ou seja, se não fosse pelo homem estar presente, aquelas espécies passariam por aquela mudança climática tranquilamente, como passaram por todas as outras mais de 30 que tiveram no passado. Tá bom? Continuando aqui está demorando aqui a passar. Só dando alguns exemplos, a gente tinha em Madagascar um lêmure, que era o Megalodapis eduarzi, de 230 quilos. Tá? Ele tinha 2 metros de altura, esse bicho não andava em árvore, né? Mas então ele foi morto, comido dentro do churrasco, né? A gente tinha, por exemplo, um tipo de moa de enormes máximos, as mais comuns tinham 1,70 m, 1,60 m, menorzinhas, tá? Mas essa aqui era uma das maiores, tinha 230 quilos e 3,6 metros de altura, tá? A gente comeu nós, os seres humanos, comemos todas elas. A gente tinha, por exemplo, aqui na América do Sul, a Macrauchenia, que é uma mistura de anta com camelo, né? Que já não existe mais também, era grande, era enorme, que é um parente do cavalo, também nessas épocas todas que desapareceram por completo, tá? Um parente, na verdade, ele é um parente ecológico do rinoceronte, não é zoológico, é ecológico, que era o Toxodon, que era uma ordem que não existe mais, que é no Tungulata, que existia aqui também. E tudo foi comido pelos seres humanos. E é uma coisa que a gente sempre fala: por que não existe pinguim no hemisfério norte? Porque a resposta seria: porque o pinguim está no hemisfério sul. Não, porque, na verdade, a espécie que deu origem ao nome pinguim, que é essa alca que vocês estão vendo aqui, de nome científico Pinguinus impenis, ela tinha quase 1 metro de altura, né? Pesava 5 quilos, e ela foi extinta porque ela é usada pela caça, né? Como isca, como comida, como lenha, tá? O último casal, tem um livro interessante, A Gap in Nature, que fala sobre essa história, que um deles tenta fugir para o mar e é pego e morto, o outro é encurralado junto às pedras e é espancado até a morte. E o ninho que eles tinham uns 2 ou 3 ovinhos, foi pisado e acabou. A espécie Pinguinus impenis. É ela que dá o nome, a origem ao pinguim que temos no sul. Tá? Ou, por exemplo, a Hydrodamasilis gigas, que é um tipo de um gongo, né, um peixe-boi marinho que existe na região ali do Pacífico Norte, principalmente, chegava a ter 8 metros e chegava a ter 11 toneladas de comprimento, e também pela caça e pela presença humana. Tá?
Ou tilacinos mesmo, esse que é mais comum, né? Que é o lobo da Tasmânia, o tilacino cinocéfalos, que é cachorro com bolsa, com cabeça de cachorro, isso quer dizer o nome dele, que vive por toda a Oceania. Quando os europeus chegaram, já não tinha mais nada. Quem não conhece os tilacinos, deixa eu ver se consigo mostrar aí para vocês. Dá. O vídeo não está rolando por algum motivo aqui. Bom, era um videozinho para mostrar ele, depois eu mostro, eu vou pular os vídeos aqui. Então, bom, o que a gente, era para mostrar os lacinhos para vocês o vídeo dele, gente. Desculpe. Tá? Eu acho que os vídeos, por causa do compartilhamento, ele não aparece. Tá? Bom, agora, por que a gente está falando disso? A gente está falando sobre populações, que a gente estava falando que é o início, lembra? Só que os autores, atualmente, eles têm comentado que nós temos 5 grandes extinções do passado, né? Aquela do Cretáceo, extinguiu os dinossauros, o do Permiano, que levou 95, 98% das espécies, de todas as espécies no planeta quase foram extintas, né? Você teve as outras também do Triássico, outra do Permiano. Então, foram 5 grandes extinções do passado. Todas elas por efeitos geológicos, seja por uma meteora, seja mudanças vulcanismo, mas esta última extinção, essa do Pleistoceno, que é a 6ª grande onda de extinção, é a única até hoje registrada, que foi causada por uma outra espécie. Uma espécie causando a extinção de outras. Tá? Isso gera uma perda enorme para a biodiversidade. E essa extinção que a gente tem calculado é de 1.000 a 10.000 vezes maior que as taxas naturais. Como é que a gente calcula a taxa natural, gente? Que é a gente chama de taxa de extinção de fundo, né? Como é que você faz isso? Você faz uma média mais ou menos assim, ó. Olha, quantas espécies um gênero de mamífero tem? Suponha, 4, tá? Quantos ele perde a cada 1.000.000 de anos? 2. Então, a taxa de extinção de fundo, por exemplo, é 2 para mamíferos. Tá? Mais ou menos isso. Tá? A grosso modo, acelerando um pouco. Só que, e é por aí mesmo, é de 2 a 10, em casos mais excepcionais, 100. Você está tendo 1.000, 10.000 vezes mais alto. Tá? Isso é levado para uma outra espécie. Somos nós que estamos levando. Tá? E qual é o problema disso? O problema é que essas extinções elas vão levar ao empobrecimento e à quebra de interações ecológicas. Tá? Alguns exemplos. Perda de controle agrícola. Quando eu montei essa palestra, mais ou menos foi... desculpa, a última vez uma vez que eu apresentei ela foi em 2020, estava tendo uma nuvem de gafanhotos subindo aqui na Argentina para o Brasil, em 2020, e tinha uma nuvem de formigas subindo, andando pela Europa, na região da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Tá? Quando você tem nuvens desses insetos, normalmente você tem algum problema ecológico envolvido. Tá? Você perdeu o predador, perdeu o controle biológico sobre ela. Doenças, a gente está no meio da pandemia, né, do coronavírus, então acho que hoje em dia a galera já não, antigamente não falava disso. Muita gente torce o nariz, hoje acho que ninguém mais tem dúvida, né? Parece que veio, até onde a gente sabe, de um pangolim, do morcego, daquelas feiras de animais exóticos para alimentação na China. Perda de polinizadores, devem ter ouvido falar isso várias vezes por aí. A gente está com problema de perda de polinizador no planeta em como um todo. E por que é um problema? Porque a nossa comida, quase toda ela, basicamente quase toda, não toda, depende de polinizador. Ah, eu como carne. Mas a vaca come farelo de trigo, farelo de aveia, e o grão só germina se tem polinização. Tá? Alguns exemplos, tem muitos outros que a gente pode trabalhar por aqui. Tá? A gente pode passar a vida falando sobre esse assunto. E qual é o problema disso? Bom, a gente está falando de perda de espécies, os trabalhos até mais ou menos 2005, por ali assim, mais ou menos, tinha muito, até um pouco mais, até 2010, né? Até hoje, na verdade, você tem muito foco sobre isso, sobre riqueza de espécies, sobre o que é riqueza, que é o número de espécies, né? Sobre esse foco. Mas qual é o problema disso? Que você gera mudança na composição da sua comunidade biológica. Por exemplo, tinha um caso que não vai dar para mostrar por causa do vídeo, que era do lobo, que eu queria mostrar para vocês, em Yellowstone, eu vou falar de novo na frente, ele foi extinto na década de 1920 e ficou 70 anos em Yellowstone, que é o primeiro parque ecológico do mundo a ser criado, né? E só foi reintroduzido em 1995. A reintrodução do lobo fez com que ele começasse a comer mais novamente, não controlasse os coiotes, as raposas, mas também os cervos e os alces. Mudou a dinâmica na paisagem da vegetação, que pôde se recuperar. Não só mais aves voltaram, como áreas de lagos e cachoeiras voltaram. Veja só,
A reintrodução de uma única espécie conseguiu restaurar processos geológicos, como questão de cachoeiras e tudo mais no parque. Tá? Se eu conseguir aqui no final, eu mostro o videozinho do lobo, que é interessante. Tudo bem? Bom, então, quando você tem, o que a gente está preocupado? Quando se fala, a gente está aqui no CERN, que é a diversidade de espécies, não é isso? A gente está preocupado com diversidades ecossistêmicas e diversidades genéticas. Tá bom? Só qual o foco que a gente tenta chamar a atenção aqui? Espécie é uma coisa meio vaga, porque concorda comigo que uma espécie só é extinta depois que todas as suas populações se tornaram extintas? Se todas as populações se tornarem extintas, aí sim a espécie está extinta. Eu posso perder população e a espécie não está extinta. Onça pintada, por exemplo, na Mata Atlântica, que a gente já viu na frente, perdeu quase todo, perdeu 99% das suas populações. Tá? Mas a espécie ainda não está extinta. Tá? Mas está em grau de ameaça muito grande. Então, uma vez que você perde populações, né, que são aquelas espécies nas comunidades, você interferência nos ecossistêmicas, porque eles perdem capacidade. Essa questão que a gente fala da polinização, por exemplo, é um tipo de serviço ecossistêmico, que hoje em dia, cada vez mais tem medido isso, e o valor é na casa dos trilhões de dólares. Tá? Ou seja, o que são serviços ecossistêmicos? São aqueles serviços que existem na natureza, que a natureza faz para ela, mas que nós humanos usamos também em benefício nosso. Polinização, por exemplo, regulação de vazantes do rio, por exemplo, para não gerar inundação. Se a natureza não fizesse, a gente teria que fazer. E isso custa dinheiro. E na natureza é feita de graça. Tá? Espécies invasoras, a gente vai falar sobre isso aqui. Redução de especiação futura, isso aqui é coisa um pouco mais ética, né? Você tem perda de espécies, essa perda de populações gera perda de interações ecológicas intraespecíficas, ou seja, entre espécies. Se for intraespecífica, somos nós nos relacionando. Quando a gente se relaciona com o nosso cachorro, nosso gato, é inter, tá bom? E espécies engenheiras. Toda espécie é um pouco engenheira. É um conceito que saiu na Ecology em 98, que é uma revista científica, que é a ideia de que as espécies mudam. Então, algumas espécies, como o castor, por exemplo, é uma espécie engenheira, porque ele faz aqueles diques. Nós humanos também somos espécies engenheiras, mas tem algumas espécies que alteram muito. O elefante, por exemplo, é uma espécie engenheira na África. Ele mantém aquele tipo de vegetação, aparentemente, segundo a hipótese do Mauro Galetti, né, que ele propõe essa ideia. Se não fosse por isso, talvez a África não seria uma savana tão grande, seria mais floresta. Tá bom? Então, de lá para cá, o que acontece? Um dos pesquisadores, que faleceu inclusive esse ano, que é o Edward Osborne Wilson, propõe que 3 das maiores ameaças à biodiversidade são essas: caça, tá bom? Espécies invasoras. O que são espécies invasoras? São aquelas espécies que evoluíram em um outro lugar e que foi introduzida por nós humanos em outra, tá? E ela gera estrago, não é espécie exótica. Toda espécie invasora é uma espécie exótica, tá bom? Por exemplo, o castor, ele originalmente é da América do Norte. Se ele for colocado na América do Sul, então ele vai ser uma espécie exótica, tudo bem? Se ele conseguir se estabelecer e gerar danos, aí ele vira uma espécie invasora, tá bom? Isso gera muitos problemas sérios mesmo. Ou fragmentação, como isso aqui, ó, essas manchinhas de floresta naturais, estão vendo? Isso aqui é área desmatada, provavelmente para pasto, isso aqui para plantio, isso aqui é um pouco diferente, tá? Essa região aqui, que é diferente da original, a gente dá o nome de matriz. O que sobrou é fragmento, ok? E isso a gente conversa um pouco mais na frente, se for o caso. Então, só uma coisa importante é que o Wilson propõe isso em 2002, mas esse ano saiu pelo trabalho do Belar e colaboradores, dizendo que ele muda para não só 3, eles fazem uma revisão gigantesca e pegam 5 são espécies invasoras, mudança climática, perda de hábitat, poluição e subexploração dos recursos, né? E depende muito do grupo do seu foco. Então, por exemplo, se você for aqui trabalhar com táxon, planta, anfíbio, réptil, ave, réptil, aí muda, tá vendo? As características, mas são sempre as mesmas 5 que variam. Tá ok? O que a gente sabe até hoje? Que desde 1970, a gente está vivendo ainda a mesma sexta onda de extinção.
o homem primitivo extinguiu uma galera. Não porque ele era ruim, ele comia, simplesmente. Mas ele não tinha noção disso. Mas nós, humanos modernos, não. A gente entende perfeitamente o que está acontecendo. E de 1970 até 2012, e hoje é mais, tá bom? Perdemos 58% das espécies de vertebrados do mundo, tá bom? As estimativas de hoje têm sido mais elevadas, tá bom? Que mamíferos e aves, eles tendem a apresentar um padrão bem diferente. E o que está gerando essa mudança, tá? Superpopulação humana, tá? Não das espécies, poluição dos ambientes, destruição do habitat e por aí afora. Como aquele que a gente colocou ali em cima, tá? Isso aqui é o gráfico que mostra, se você ver aqui, ó. Esse aqui é um gráfico do trabalho de um amigo, de um ex-orientador, que ele estava no início sendo pelo dificuldade, que é o Gerardo Ceballos, que é mexicano, que ele pega mamíferos e aves, você vê como são muito afetados. Vertebrados como um todo, numa estimativa, aqui, aquele estima aqui embaixo, ó, super conservadora, tá? E aqui eles usam uma outra métrica apenas conservadora, mas você vê de qualquer maneira que o bicho pega para todo mundo. Não muda o padrão, tá? Isso aqui é a taxa de extinção de fundos, essa pontilhadinha aqui, esse background que vocês estão vendo aqui, tá? Ainda venho a falar que outros vertebrados, eles tendem a ser subestimados, porque mamífero e ave as pessoas não entendem bem. Réptil, anfíbio, peixe, então, começa a loucura. Nem sempre a gente tem também assim. Então, é bem possível que isso aqui tenha os dados sejam bem piores do que está mostrando isso aqui. Ok? E aqui são os dados que eles mostram. Se vocês olharem aqui, olha só. Aqui embaixo é a latitude. Esse conjunto aqui, a gente está vendo riqueza de espécies de acordo com a latitude. Aqui no meio, você olha aqui embaixo, é zero. Aqui negativo significa vai para o sul, positivo vai para o norte, né? Então você vê que a maior riqueza de mamíferos, aves, répteis e anfíbios está onde? Vamos arredondar aqui entre 40 polo, 40 do sul, 40 norte de latitude. Tá bom? Você começa a ver, a riqueza era essa. Mas você vai só perceber aqui, ó, que os padrões do número de espécies diminuindo, ele tem um padrão que parece estar aumentando nos mamíferos e aves, muito parecido nesse mesmo extremo, nesse mesmo intervalo, enquanto que répteis, parece que é quase uma coisa homogênea entre todas as latitudes, e enquanto que os sapinhos, eles variam um bocado aqui. E a porcentagem, você vê que tem um comportamento de mamíferos também, ó. E aves e mamíferos aqui, répteis e anfíbios aqui embaixo. Um padrão bem diferente dos outros dois. O que eles mostram? Que está todo mundo perdendo muito, em todos os sentidos. Então, tendo essa ideia, essa é a parte que entrou no meu doutorado, foi, beleza, mas como é que a gente está na Mata Atlântica? A gente não tinha nada disso ainda, tá? A Mata Atlântica, ela pega uma parte da Argentina e do Paraguai, mas 90%, 95% dela está no Brasil. Ela tinha uma área, né, de 1.300.000 km², e hoje tem 28%. É porque teve uma atualização. Esse trabalho aqui de Resende Colaboradores 2018, que diz que hoje tem 28% de regeneração em algumas partes. Eu tenho umas críticas em relação a isso, porque tudo bem, uma parte realmente regenerou, mas eles começaram a incluir coisas que antes eles não têm mais função ecológica. Por exemplo, um pequeno mancha de floresta às vezes, de menos de 1 hectare, de 10 por 10 só, no meio de uma pastagem. Cara, isso não tem função ecológica nenhuma mais, às vezes, tá? Mas eles consideram isso. Então, em 2009, o trabalho do Ribeiro disse que tinha subido para 16%, antes era 7%, tá? E a maior parte estão em remanescentes, tá? Você vê que esses remanescentes, a maior parte deles, 30%, tem menos de 50 hectares. 1 hectare é um campo de futebol, mais ou menos, tá? Então, isso para vertebrado, isso é muito pouco. Muito pouco mesmo. Tá? Então, o que a gente tem? Um histórico de 500 anos de exploração, ou seja, se você parar para perceber, a gente tem um histórico ainda, vamos dizer assim, da pré-história, a gente usa muito mais esse termo, né? Do hominídeo que já mexeu um bocado. Quando os europeus chegam aqui, você tem, e depois a colonização e tudo mais, você tem o outro padrão. Você tem um primeiro filtro e agora um segundo filtro. E elas estão sob pressão de isolamento, perda de hábitat, efeito de borda, que ele muda a característica da borda das manchas de floresta, tá? Muitas espécies não vão
só espécie vagabundinha, espécies boas não vão. Espécies invasoras geram muito estrago, mas muito, por exemplo, um exemplo disso é que Itaipu, normalmente um terço das turbinas ficam paradas, porque eles têm que parar a turbina para limpar o mexilhão dourado, que é um mexilhão exótico. A larva se incrusta nas turbinas, a gente tem que depois parar as turbinas para tirar o mexilhão, que isso atrapalha a produção de energia. Ou seja, a gente sempre produz menos energia do que poderia por causa de uma espécie exótica, por exemplo. Tá bom? Aqui a gente pegou, a gente sabe, a gente estava lendo, a gente sabia que é um padrão não aleatório, né? Que algumas espécies têm comportamento. Então, tá, como é que a gente vai estudar isso? Eu pensei, junto com na época, o meu orientador Fernando Fernandes, falei, cara, vamos trabalhar com mamíferos. A gente já tinha o Ceballos também com a gente, vamos trabalhar com mamíferos. Esse artigo que saiu recentemente, saiu em 2017, mostrando, olha, verdinho, mamíferos, tá bom? Não, desculpa, aves, laranja, mamífero, e o roxo, aqui o lilás, são aquelas características ecológicas similares entre os dois grupos. Aqui não dá para ver que está muito pequenininho, né? Não de produção maior, mas você vai ver que mamífero, o verdinho, o mamífero vai até aqui em cima. Ele entra aqui embaixo também, aqui nos verdinhos das aves, ou seja, o mamífero tem uma grande amplitude de nichos ecológicos, né? Ou seja, vamos dizer assim, ó, não é bem isso, tá? Nicho não é função ecológica, mas vamos aqui, por enquanto, usar como esse termo, de funções ecológicas diferentes, e ele pode servir como um preditor, que é esse proxy, para outras espécies. E como é um grupo que é bem entendido, cara, de repente, eu posso pegar assim para a ave eu posso pegar um refinamento dessas distinções, entendeu? Eu posso, de maneira geral, mamíferos explica melhor. Mas se eu fizer um refinamento, talvez trabalhar com ave. Então, a gente trabalhou com mamíferos. A gente sabia bem disso. Tá? E ele é um grupo bom. Ele dispersa sementes, ele se preda outros grupos. Ele tem fortes efeitos de cascatas tróficas, que são cascatas tróficas. A perda ou a introdução de mamífero numa população, ele tem efeitos sobre os níveis tróficos, como consumidor primário, como source secundário, né, o herbívoro, o produtor, que podem ser benéficos ou deletérios, depende do que a gente está falando, obviamente não. Então a gente tem uma gama de possibilidades enorme e um grupo que a gente entende relativamente bem. Você vê que eu peguei médios e grandes, tá? Existe uma discussão acima disso, mas tudo que for acima de 2 quilos, consideramos médio ou grande, ou muito grande, tá bom? Pequeno mamífero, tudo abaixo de 2 quilos. Tem umas discussões em relação a isso, mas não é o mérito que eu vou entrar aqui agora. Isso depois a gente conversa sobre o assunto. Isso aqui são os meus dados, tá? Eu peguei dados, eu fiz um levantamento dos bichos, eu trabalhei com 45 espécies, eu levantei dados desde 1800 e pouco, tá? De artigo, teses, museu do Brasil do exterior, e aí a gente pegou, para o período atual, a gente pegou 30 anos, tudo bem? A gente pegou esses anos aqui, e eu calculei as estimativas de populações existentes. Então, mamíferos de médio e grande porte, a gente variou desde esse cara aqui, que é o cachorro do mato vinagre, até o cachorro do mato comum, tá? O que a gente teve? Você viu, eu tive só 20 registros. Esse aqui eu tive mais de 2.000. O que a gente encontrou? 77% das populações perderam mais de 90%. Quem perdeu menos foi esse camarada aqui. Ele perdeu 68% das minhas estimativas. 68,8%. 69%, uma arredondar para cima. E esse cara aqui é um cara de hábito bem tranquilo, bem vagabundinho. Esse cara aqui perdeu quase tudo. Vocês podem ver aqui, ó. Você vê aqui, isso é Mata Atlântica, em verde. Se vocês conseguirem ver, isso aqui, para essa espécie, está tudo com risquinho. Significa que está achurado. Em toda a Mata Atlântica. Ele era para existir em toda a Mata Atlântica. Onde é que está o cachorro do mato vinagre? Só nesses pontinhos aqui que você está vendo laranja. Tá? Que são áreas, tá? São estimativas que a gente criou. Mesma coisa aqui, o cachorro do mato comum, ele deveria estar em toda a Mata Atlântica, mas tem muitas áreas que já não está mais presente. Tá? Sabia que existia ariranha na Mata Atlântica? Existia. Quantas espécies vi? Olha, quantas nós perdemos? 90% em média. Quantas espécies nós perdemos? Nenhuma. Quantas, na verdade? Uma. A gente tinha ariranha. Não tem. Foi a única espécie. Então, perceba o seguinte: perceba que se mudar o foco de espécie para a população, ele é uma medida mais sensível do que está acontecendo com a paisagem, com as comunidades, com os ecossistemas como um todo.
Entende? É melhor o foco em população do que porque eu estou vendo que está acontecendo. Ou seja, viu, eu perdi só uma espécie das 48 que eu trabalhei. Mas todas elas, hoje, as que estão vivas, estão muito mal das pernas. Quase todas, né? Tudo bem? Aí, o que a gente fez aqui? A gente dividiu. Eu dividi norte, centro e sul, é porque a gente vai publicar isso, e no exterior não tem norte. A região nordeste, eles não entendem isso, né? Como região nordeste, sudeste e sul. Então, eu dividi isso aqui como nordeste é norte, centro, o sudeste é sul e sul. E vocês podem ver aqui que o Nordeste foi que extinção perdeu muito mais do que isso. Se vocês quiserem no final mostra aqui, eu até calculei hoje aqui, usei um Kruskal-Wallis de uma estatística da diferença significativa entre a região Nordeste e as outras duas. Entre essas aqui não perderam tantas não. Nós tivemos perdas, tá? Mas o Nordeste, por quê? É uma região fininha, né, de Mata Atlântica. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu conseguir voltar aqui. Olha como o Nordeste é fininho. Olha como a Mata Atlântica é maior aqui embaixo. Tá? E eu tenho, a colonização brasileira começou por onde? Pelo Nordeste. O ciclo da cana, ciclo do algodão, um monte de ciclo foi aqui em cima, tá? Precisa desmatar. Tudo bem? Então, a gente conseguiu encontrar com isso, tá? Você pode ver que aqui o bicho foi bem complicado em relação às outras duas que a gente está tendo aqui. E o que foi encontrado, esses dados não são meus, tá? É desse pessoal aqui de baixo, da Carolina Beca, que para você encontrar espécies como anta. Aqui você tem o cateto, que é um pouco selvagem, e o queixada. Você só vai encontrar essas espécies se a sua paisagem comportar uma área de floresta de pelo menos 30%. De floresta mesmo. Tá legal? Se você for olhar aqui na região norte, ela perdeu mais que as outras, perdeu 85%, lá na região nordeste, né, das populações. Só que o cachorro do mato vinagre, ele só vai existir se tiver uma composição da paisagem acima de 45%. O que explica porque boa parte do nordeste não tem mais. Do nordeste, Mata Atlântica, tá? Que em 2013 acharam o cachorro do mato vinagre na Caatinga. É diferente. Tudo bem? Então, ou seja, a gente está com um status muito ruim. O sul da Bahia foi uma área que foi menos afetada, tá? Por quê? Por causa da mata de cabruca, onde você produz cacau, tá bom? Lá ainda você encontra onça, é a única região do Nordeste que você encontra onça. Onde você encontra queixada é nessa região. Esse aqui é o Leopardus emilia, é um gato mato pequeno. Esse aqui é o bugio, né? É um dos bugios, esse aqui é o Alouatta beelzebub, ele tem a mão vermelhinha, né? Tá? Que é do Nordeste. Essas duas espécies são exclusivas do Nordeste. E boa parte dessas só existem em regiões de florestinha por lá. Tá? Algumas, aqui é ressalva, vou passar um pouco rápido sobre isso, porque a gente tem essas espécies, essas duas aqui ganhando terreno, tá? São mais áreas abertas, elas têm, como o lobo-guará e esse cervo, eles estão na borda da Mata Atlântica, então eles acabam ganhando terreno por causa disso. E a lontra é difícil a estimativa, porque ela trabalha em rios e quando você joga os dados no mapa, você não tem dados de rios muito refinados, só rios muito grandes. E elas não estão só em rios muito grandes, elas também estão em rios pequenos. Então isso aqui pode estar um pouco subestimado. Tá ok? Mas de forma geral, o que a gente vê aqui? Que tá tudo. Que se você olhar para cá, olha só, a massa corporal aqui, ela parece ser sozinha, não explicar muita coisa, mas quando você coloca ela com um hábito alimentar, aí parece mostrar sim. Aqui eu tenho esse pontinho aqui, que é a anta. Aí você vê aqui, parece que os herbívoros perderam menos do que o insetivo, quem come inseto, quem é onívoro, quem come carne. Mas se eu tiro a anta, esse padrão muda um pouquinho. Carnívoros e herbívoros, tá vendo só, que são esses aqui do meio, perderam mais do que os insetívoros e onívoros, como vocês podem ver aqui em cima. Você vê que isso aqui é só, né, da estatística, para dizer que isso aqui não é a probabilidade muito baixa de ser o acaso, tá? E aí a gente começou a ver, ó, cara, nessas espécies aqui que, por exemplo, a gente gerou uma hipótese, olha, essas são espécies que são, essa aqui é muito generalista, tá? E você vê, ela tem 6 quilos e tem 68,8% da área ocupada atualmente. E essa aqui, muito especialista, também tem 6 quilos, ou seja, e perdeu 99% da sua área. O que muda? O hábito alimentar. Então, só a massa corporal não explica muita coisa, você está percebendo? Provavelmente a gente tem outras questões envolvidas também. Massa corporal explica, mas junto com outros fatores. Tá bom? Aí a gente fez uma medida de pegada humana,
que é o quanto o homem influencia, isso aqui são todas as unidades de conservação da Mata Atlântica, tá? Aí tem o índice de defaunação que a gente calculou, que é do Galete, do Mauro Galete, e do outro autor, esqueci. E aí você vê que isso aqui é a mediana, né? O pessoal já estudou um pouquinho mais de estatística aí, dividiu a metade da distribuição das unidades de conservação de uso direto, né, de produção integral, estão defaunadas, ou seja, elas estão defaunadas em 71%, tá? É mediano. Tem umas que são mais defaunadas, outras são menos. Se você tem os defeitos aqui, você pode ver que à medida que você vai aumentando o tamanho, provavelmente essas aqui que são mais para baixo, aqui para cima, a pegada humana está aumentando, você vê que a defaunação aumenta também. Tá? Tem um efeito aqui, mas o que a gente comparou também é que sempre que você pega a pegada humana é acima de 60, você vê que essa relação com a defaunação é muito grande. Tá? Que é isso que a gente estava querendo entender. Então, a gente fez um outro estudo e vimos, olha, que as 30 melhores reservas são grandes blocos de mata. Você pode ver que tem Carlos Botelho, que é em São Paulo ali, ó, o Parque Estadual Intervales. Aqui tem uma área de mata enorme, gigantesca, em volta aqui na unidade de conservação de produção integral, né? Tem pequenas reservas, sim, que são satélites a elas, que são muito importantes, tá? E elas abrigam todas as espécies, como anta. Quer ver anta? Vai para São Paulo, tem chance de ver. Onça também, quer ver tatu? Esse aqui é o canastra, é um tatu de 1 metro. Vai lá, tá? Mas a gente não ficou satisfeito com isso, não. A gente pegou o trabalho e a gente queria o seguinte, olha, é possível, a gente sabe que o bicho está ruim, a gente sabe que as espécies estão mal, beleza. Então não quero parar aí não, cara. Esse é o que a gente precisava entender. É fácil recuperar a Mata Atlântica? Aí, a Carolina Branques Leite publicou em 2014 um trabalho muito maneiro, falando que para restaurar esses 30% que a gente falou antes, lembra? Você só vai gastar 6,5% do que a gente já gasta com subsídios agrícolas. Veja, tá? Isso é 0,009% do PIB. Para começar, porque depois de começado o processo de restauração, esse valor cai para 0,003%. Tá? Então, restaurar a Mata Atlântica, os processos ecológicos, não é difícil. Tudo bem? Então, a gente sabe que a gente está com esse problema aqui enorme de exploração de terra do mundo como um todo, todo mundo querendo terra para agricultura, para aumentar a sua produção. Tá? Então, a gente pensa, olha, que características a gente vai poder usar? Massa corporal do bicho é um bom estimador para a gente poder trabalhar. Distribuição geográfica do animal? Sim, animais muito restritos, a gente tem problemas para conseguir achar indivíduos para poder trabalhar, né, refaunar uma área. O tamanho de ninhada pode ser um fator para estar influenciando isso. A capacidade que o bicho tem de dispersar em uma área, isso também, se ele está preso a um fragmento de mata, é uma coisa, né? Então a gente criou um índice, né? Que a gente criou um índice de plasticidade dessa espécie. Isso aqui é um índice de Shannon modificado, né? A gente modificou o índice de Shannon ponderado por uma das categorias da IUCN, que é uma das ONGs internacionais para a conservação da natureza. Tá? Então, a gente tem o índice... O que é esse PI? É a proporção de uso, a abundância relativa de uso da terra. Esse aqui é o mapa de uso da terra do América do Sul toda, tá? Você pode baixar isso em Shapefile, em ArcGIS, mexer com isso. A gente pegou esses dados, calculamos e ponderamos para esses valores aqui. O que a gente encontrou? Isso aqui, ó. Essas barras aqui é a massa corporal. Olha para as barras e esquece o resto, por exemplo. Tá aqui, ó. Botei em logaritmo, para ficar mais simples. Olha só, ela não explica muita coisa, mas se você olhar aqui, ó, o nosso índice aqui que a gente está usando, aqui meu mouse está muito bom aqui, e a gente selecionar pelo menos estas 10 primeiras aqui, ó, espécies que você tem. O tatu de canastra de 1 metro de comprimento, é grande. O cachorro do mato vinagre, a gente já falou, tem um filhotinho. O aluata, aquele bugio. O queixada, o tamanduá-bandeira, o muriqui, né, o mono carvoeiro, a onça, a preguiça, a anta, e esse aqui é o jupará, né, Potos Flávio. Tirando o jupará, o que essas espécies têm de comum aqui? Elas têm apenas um filhote por ano ou menos,
Porque a onça, às vezes, é mais de um ano para ter um filhote de gestação, né? Então, a gente vê pela taxa. E esses valores aqui, pretinhos, essas bolinhas aqui, é o nosso índice. Então, o que ele mostrou é que espécies que têm menos indivíduos por ano, um ou menos, são aquelas que são mais suscetíveis à extinção na Mata Atlântica, tá? Aí a gente pegou aquele mapinha que eu mostrei para vocês, né? Isso aqui, ó, pegamos as variáveis ambientais, né? Tirando deserto, essas coisas, não importa. Ó, mosaico, floresta aberta, não importa. Área urbana também não. Você pode ver pela estatística que nós usamos, olha só. Se for menos de 5%, né? Ou 0,05, menos do que isso está valendo. Ou seja, então, tirando aqui o deserto, que não conta, todos os outros são significativos, ou seja, todas essas paisagens estão presentes nas áreas das populações dessas espécies. Quando a gente olha para cá, você vê, ó, aqui atrás tem AB, que é o Alta Beelzebub. Então, MA é Mosaic Agriculture, tá vendo? Aqui, ó, IA, Intensive Agriculture. Você vê para esses grupos aqui, essa variável é muito importante. Essa aqui é o contrário, tá vendo? Então, isso aqui, ó, nós temos o leopardozinho lá, uns felinos. Essa variável é menos importante. Então, ou seja, está evitando a área de agricultura e procurando MCF, por exemplo. O que é MCF? Aqui, ó, Mosaic Closed Forest, ou seja, floresta, mosaico de florestas fechadas. Ele precisa do ambiente florestal. Então, a gente consegue ter E aqui no meio, significa que essas espécies que estão aqui têm essas variáveis contribuem muito pouco. Tá? Então, a gente está conseguindo mostrar como elas são distribuídas na Mata Atlântica como um todo. E a gente viu que esses bichos aqui, olha só, eles estão ocupando áreas de floresta de eucalipto, a tatu-canastra aqui, ó, a anta, o tamanduá, áreas de plantio e áreas de agricultura. Ou seja, a floresta é pouca para eles, eles precisam de mais áreas. Por isso estão invadindo, tá? Esses aqui, preferindo área de influência humana e mudando o padrão de atividade, elas são diurnas, as lontras, né, e passam a ser noturnas, enquanto que esses bichos aqui estão presos em áreas de mosaico de cultura. Estão presos, às vezes, numa mancha de floresta no meio de um canavial, como tem muito na região do Pernambuco, por exemplo, tá? E o mosaico de agricultura, ele foi primeiro para 30 espécies, e 8 restantes, ele foi o primeiro, ele foi o segundo ou terceiro colocado. Isso aqui vai a gente falar de novo, é porque eu vou ter que passar porque o tempo está curtinho, né? Não quero perder muito tempo com isso. Isso aqui também vai mostrar que as paisagens como um todo, nada tão determinado assim, né, para todas as espécies. Então, o que a gente viu? As 10 mais versáteis têm menor tamanho de ninhada, o atual estado da Mata Atlântica, para eles, é complicado, e as espécies estão sofrendo bastante com tudo que estão encontrando com esses padrões ambientais, né? Então, o que importa? A velocidade com que uma espécie consegue repor seus indivíduos. Tá ok? Então, isso aqui a gente não consegue controlar. Tá? Isso é natural do bicho. Mas esse aqui, ó, a gente consegue mexer. Então, é nesse ponto que a gente está tentando mudar. Isso aqui não tem como. Esse nós podemos trabalhar. Ok? Através de quê? Aumento da unidade de conservação, proteção das florestas, tá? Elevando categorias, manejando as áreas de agricultura também. É só onde que a gente trabalha com muito convencimento da galera também. Por quê? Porque existe esse índice aqui, quando você vê uma floresta em si, não necessariamente essa floresta tem bicho. Então, criou-se, em 2002, o Sanderson, um artigo que publicou em 2002, sobre índice pegada humana. O que é esse índice? Ele junta isso, área construída, terras cultiváveis, pastagens, ele usa essas outras variáveis, tá? E faz um índice. Isso aqui, anteriormente, são pixels, tá? De 1 km por 1 km quadrado. Tem o mais moderno hoje, tudo bem? E a gente tomando cerveja lá depois do trabalho, o que acontece? A gente teve uma ideia. Beleza, cara, mas esse índice ele é pesado, é difícil, é trabalhoso. Tem um jeito mais fácil? Isso que eu falo, descontrair, cara, é importante. Porque a gente pensou, sim, uma antena de celular. Veja, uma antena de celular, ela está presente aqui? Tá presente aqui em todos esses cantos? Sim. Você vai colocar luz? Sim. Onde tiver uma densidade populacional humana mínima, vai ter uma antena de celular. Então, ela é um proxy, lembra disso? Um substituto para todas essas outras características que existem aqui. Tá? E aí a gente pensou, primeiro, vamos testar aí. Então, essa cobertura de celular, ela tem relação com uma footprint, que é a pegada uma do outro? A gente tem que avaliar isso primeiro, tá? E os mamíferos hoje, eles evitam esses ambientes que têm cobertura de celular? Essa é a pergunta do artigo que a gente publicou na Biological Conservation. Entendeu? A gente está... E isso a gente depois usou, a gente está usando... O Lawrence, que leu esse trabalho também, ele
falou que ia usar esse novo índice que ele ia criar lá de pecado humana. A gente já falou também, pessoal do ICMBio, para o pessoal usar, né, quando fizer alguma coisa, que é uma coisa muito rápida e fica de graça. Tá? Então, o que a gente fez? Isso aqui é um índice de pegada humana, tá vendo? Do Sanderson, não é nosso. Isso aqui são as antenas de celulares que nós baixamos, tem esses dados na internet, é de graça. Isso aqui são meus dados que eu levantei de mamíferos. Tá legal? É aqui no número de registros. O que a gente encontrou? Primeiro, olha só isso aqui. Isso aqui são pixels, tá? Esquece essa coisa grandona aqui, que é difícil, pixels de 1 quilômetro, mas olha as caixinhas aqui, ó. Isso aqui, essas áreas pretinhas, são áreas que o índice do Sanderson disse que não tinha influência humana. O amarelinho, somos nós dizemos. Sim, tem, olha as antenas aqui do celular. Está presente sim, ó. E existe uma relação muito bonitinha de 96% entre a pegada humana e a ocorrência de antorcho de celular. Isso para o mundo todo. Para a Mata Atlântica, 93%. Aí a gente fez para os mamíferos, tá vendo? Os verdinhos são os não ameaçados de extinção, esses aqui são os muito ameaçados de extinção. Tinha essa preguiça aqui, mas isso aqui é um artefato de análise. Outra hora eu explico, se vocês quiserem depois. Mas se você olhar aqui, ó, todo mundo está evitando ambientes de cobertura celular. Todo mundo. Todo mundo. Tá bom? E nesse artigo, o que a gente fez? A gente também disse, olha só, qual é a probabilidade, aqui no PIB, de encontrar na Mata Atlântica uma preguiça. É de 60%. Furão, 37%. Uma capivara, 28%. Estou falando na natureza, tá? Gente lá dentro. Um tamanduá, 27%. Vamos pegar uma onça? Cadê? A pantera onca. Tá aqui, ó. É de 10%. Um catu-canastra, de 5%. Tá? Então, você tem um valor e com seu erro associado. Agora, isso serve de base para trabalhos de como se gerar novas unidades de conservação, que é um trabalho que nós estamos fazendo agora, tá? É um trabalho que nós estamos escrevendo. A gente pretende mandar para publicação esse ano, tá? E as antenas celulares, elas são baratas, são de graça, são rápidas, elas servem de early warning, que são aqueles avisos, né? Tipo sirene, quando você vai em bombardeio, né? É tipo isso, só que não é um bombardeio, né? Lógico. Você vai ver lá, por exemplo, como as populações estão atuando, tá legal? E essas torres, elas estão positivamente relacionadas com acesso a lugares de coleta. Então, a gente consegue ter um refinamento muito bom no que a gente está tendo, tá? Por que a gente está falando disso? Porque, veja, a gente trabalhou com as extinções do Pleistoceno, aí era uma sexta onda de extinção que nós começou há 50 mil anos, 60 mil anos atrás, nós estamos prolongando e hoje, vira e mexe, eu ouço isso aqui, ó. Desextinção. Cara, isso dá arrepios. Vira e mexe, o que é desextinção? Trazer de um bicho de volta à vida. Você pega um óvulo, aí você insere o óvulo com um DNA, né, de alguma outra espécie, você inocula em alguma fêmea, que vai nascer a espécie que você dizia lá atrás. Tá? Para dizer que eu estou mentindo, isso aqui, ó, toda semana eu abro alguma coisa, eu vejo uma notícia sobre desextinção. Saiu na Veja, na National Geographic, saiu aqui na UOL, saiu no Globo. Tem livro, Resurrection Science, falando sobre isso. Tá? E o que eu posso dizer? É tudo mentira. Tá bom? Vamos aos fatos. Por que é mentira? Primeiro problema, o DNA ele tem uma meia-vida muito curta. É de 521 anos apenas. Mitocondrial. Tá? Da mitocôndria. O DNA nuclear, ele é pela metade. Ou seja, é de 260 anos. Ou seja, o que é meia-vida? Lembra do urânio? Você tem 1 quilo de urânio, vamos supor, não lembro qual é de cabeça, mas se tem a meia-vida de 5 mil anos, se eu tenho 1 quilo, após 5 mil anos eu tenho 2,5 kg, né? E que é pela metade. O DNA é a mesma coisa. Aí você vai preencher como no Jurassic Park material de outro grupo, não é mais o bicho, é outra espécie, tá? Você ver aqui que essas relações, essa degradação, ela é muito mais rápida aqui, ó, você pode ver na fase inicial. Muito rápida na fase inicial. Ou seja, mesmo que tenha pouco tempo de morto, essa degradação ocorre muito rápido. Ali não é rápido, mas reta. Mas olha aqui a escala como é logarítmica. Ou seja, ela é um J invertido, ficaria assim, né? Muito rápido no início, se eu tirasse da escala, botar uma escala normal. Tá? E vários fatores influenciam. Por exemplo, a espessura do osso, a profundidade que o osso está enterrado, o pH circundante, a saturação de oxigênio. E isso são coisas que a gente consegue medir. Tem coisas que a gente não consegue, como
Quando ela morreu, primavera, verão, outono, inverno, no inverno está congelado, permanece melhor, mas no verão tem muita chuva, muito quente, as reações químicas são mais rápidas, tá? Velocidade de incorporação que esses sedimentos têm no cadáver, tá? Flutuações climáticas. Aí que você vai ter um monte de bicho que você vai querer ressuscitar, vai criar o quê? O Indoraptor de novo, como no caso aqui do Jurassic Park, uma espécie que não existia na natureza, tá? E você vai botar elas aonde? Tá? Elas vão criar novas interações com as espécies, coisas que a gente não consegue prever. Algumas a gente consegue saber, mas outras não. Tá? Não tem como saber até você colocá-las no meio. E aí a coisa foge ao nosso controle. Tudo bem? Deixa eu passar aqui outro. E tem umas questões éticas, por exemplo, você vai mexer esse bicho onde? Já ao lado? Se você olhar aqui no trabalho olha aqui, ó, a possibilidade cada vez mais real de termos zoológicos de animais extintos. Cara, isso é antiético. Deixar um bicho a vida inteira preso, por exemplo. Você vai ficar criando novas espécies o tempo todo. Você entende? Você vai tirar dinheiro da conservação das espécies atuais que precisam disso para colocar em espécie fantasia, tá? Isso é só historinha. E como eu gosto sempre de dizer, o Daniel Jansen, ele escreveu em 72, ele fala o seguinte, é isso aqui, ó. O que escapa ao olho, né, aos olhos, né, é um tipo muito mais insidioso de extinção, que é a extinção de interações ecológicas, que é a interação entre as espécies que a gente está querendo restaurar hoje. Então, em 2005, veio de 72, em 2005, o Josh Nolan, ele publica esse artigo na Nature, que é o Rewired North American. A ideia dele é o seguinte: repovoar as áreas da América do Norte com a fauna atual, mas que já existia lá no Pleistoceno, há 50, 70 mil anos atrás. Então, por exemplo, na África existe leão. Vocês sabiam que existia na América do Norte, ali, Estados Unidos, México, pantera-léu, um leão também, mesma espécie, pantera, são subespécies diferentes, mas era a mesma espécie. Tinha mamutos, que era o mamute, o elefas, que é o grupo Elefantidae, né? A América do Sul, que era o Confuteridae, mas eram elefantes também, não importa. Você tem o guepardo na África e tinha guepardo também na América do Norte. São duas espécies diferentes, né? A Synax jubatus e a Synax trumani. Beleza, mas são muito próximos. Então a ideia deles é pegar esses caras porque está tendo extinções humanas, as populações estão abandonando áreas gigantescas e colocar esses bichos lá. O mesmo problema que a gente tem lá com o Indoraptor, aquelas espécies que querem inventar, você vai ter aqui, tá? Então, a ideia que o Nolan tem é de evitar essas distinções, né? Trazer benefícios turísticos. Mas aquilo, você tira da onde se pode tirar para fins mais eficientes, como os gorilas, por exemplo, e outros lugares. E influencia também, inclusive, os humanos, né? Porque muitos países, os gorilas estão na Tanzânia, está no Zimbábue, está no Congo, e eles ganham dinheiro para isso. Você tirando dinheiro, as pessoas vão menos para lá, vão ficar presas nos seus zoológicos e a população local humana também acaba sofrendo com isso, tá? E esses grandes herbívoros têm efeito sobre a biodiversidade, que é importante. Por exemplo, as castanheiras no Brasil, elas são mortos-vivos, porque não tem recrutamento. É um trabalho de 2003 do Carlos Pérez, tá? Ele é brasileiro, mas é de Oxford. O outro buritizal, ele tem esse formato porque não existe os grandes mamíferos de dispersão a semente do buriti. Por isso você vai, tudo agrupado assim, né? Tudo agrupadinho. Eu só começou a ter essa ideia do rewind, com outros nomes, ressilvestramento, renaturalização, mas agora ficou como refaunação, né? Hoje está com esse nome. E tem vários lugares do mundo fazendo isso, tá? Esse que, se não me engano, é na Noruega. E então sai a ideia lá dos Veni de, olha, não só colocar o bicho, mas vamos tentar restaurar o processo ecológico que existia e que não existem mais. Tá? Vamos tentar trazer isso de volta, colocando os bichos de volta lá. E aí sai um trabalho dos amigos do meu orientador, ex-orientador Fernando, e um amigo meu, o Gustavo, de fazer esse ajuste, mas com as espécies recentes. Não espécies que estão extintas lá de 2.000, 3.000 anos atrás, mas com espécie local, por exemplo. Existia a onça Mata Atlântica, aqui no Rio de Janeiro. Hoje em dia não existe mais. Tá? Então, o que você faz? Pegamos onças em algum lugar, zoológico, algum outro lugar, e colocamos de volta para tentar restaurar esse processo ecológico. Com isso, o que a gente faz? Aí não é eles, é o nosso trabalho que a gente está trazendo, que é a nossa ideia, nosso novo artigo. Nosso trabalho, a gente está trazendo a gente está voltando no tempo. A ideia é essa, tentar voltar no tempo em termos de processos ecológicos. Tá?
Isso aqui é só separar um pouquinho, né? Em termos de que existe um reforço, é quando você tem a população local e você só coloca mais indivíduo lá. Reintrodução é quando você não tem mais as espécies, você reintroduz naquela área, mas é a área de distribuição da espécie, tá? E introdução, essa aqui é o mexilhão dourado, tá vendo? É uma das turbinas da Ipu. Olha quantos tem aqui, tá bom? Eu ia falar mais sobre isso, mas não quero perder muito tempo. E aqui é o caso do lobo de Yellowstone, com alces e cervos. Aqui vai passar o vídeo, né? Aqui era o caso do rinoceronte, que estão fazendo lá os rinocerontes negros na África também. Tem outro videozinho aqui que é para mostrar para vocês, mas pelo tempo eu não quero perder muito, tá? Esse aqui é um trabalho que o pessoal lá do laboratório também publicou, junto com o Paulo Galete, dizendo a ordem aqui, você pode ver aqui, ó, é a ordem de reintrodução desses bichos. Então, você tem a paca, o bugio, a preguiça, o tatu, desculpa, o jabuti, o mutum, a cutia, a anta, tudo tem uma ordem. Para quê? Porque eles vão ter algum benefício ecológico aqui no canto, que a gente tem uma pretensão de fazer isso. Tá? E aí surge aqui no Rio, mais ou menos, depois de muito tempo, a ideia do Refauna, que é, hoje em dia somos uma associação, tá? Ainda somos pequenos, que a ideia deles é refaunar a Mata Atlântica. A gente fala Refauna Rio, mas a ideia é sair do Rio para outros estados, já está saindo um pouquinho. E a gente tem alguns projetos que eu não vou entrar aqui muito, posso falar com vocês por causa do tempo, tá? Mas a gente já reintroduziu o cutia, já estamos no processo, já reintroduzindo no Parque Nacional da Tijuca, que ela foi extinta em 73 lá, né? Teve um hard release. E hoje nós temos com vários indivíduos na natureza, soltos, bonitinhos e reproduzindo naturalmente. Assim, a gente pegou lá o Campo de Santana, os primeiros bichinhos, né? Agora temos de outros lugares também, tá? A gente coloca experimentação para o bichinho lá, então está funcionando. A gente achou no início que não fosse. Isso aqui é um trabalho da amiga minha, que é da Luísa Gênesis, que a gente tenta, quando a gente acha para a reintrodução, é um jeito, a gente tenta achar um campo aqui no meio entre a generalista, número de interações de especialistas generalistas, está vendo? Aqui no campo a gente trabalha. O outro um amigo meu, Caio, publicou esse ano, um trabalho mais complexo, não li todo ele não tem que ler ele, com mais calma, tá? E a gente já viu que elas já estão se alimentando de 23 tipos diferentes de plantas, lá tem 75 diferentes que elas podem utilizar, que a gente estava torcendo para que isso aumente com o longo do tempo, tá? Essa aqui são alguns dos tipinhos lá, eu não sei o nome vulgar dela, gente, desculpa. Se o nome científico mesmo, com o tempo a gente acaba acostumando. Aí a gente começou, então, a colocar o bugio, aqueles macacos, né? A gente começou a trabalhar com rola bosta também, como indicativo antes e depois da redução dos bugios, mas a gente teve problema com a febre amarela, que a gente teve que parar. A gente podia nem tirar, nem colocar. Esse ano foi o primeiro ano que a gente voltou a colocar, nós estamos mais 5 indivíduos lá. Esse é o bugio, o Aloá Taguariba. A gente espera que a gente consiga agora restaurar a população de bugio. A gente está com os quelônios agora, também lá. Nós temos um projeto lá de reintrodução de anta, lá em Cachoeira de Macacu, na Régua, que é a Reserva Ecológica Guapiaçu, e a gente está querendo começar agora o projeto com Arara Canindé. A gente vai voltar esse ano, ou esse ano é provável por causa da data, mas ano que vem talvez comece com o projeto. Tá? Foi um projeto interessante, que a gente colocou os bugis lá, mas por causa desse problema da febre amarela e depois da pandemia do coronavírus, a coisa complicou. E só a título de curiosidade, esse aqui é o leão Topithecus crisomela, é o mico-leão preto de cara dourada, que é do sul da Bahia, tá? É uma espécie exótica, aqui no Rio de Janeiro, que existe aqui no Niterói, que eu moro aqui no Niterói, né? Tem muitos desses indivíduos aqui. Primeiro caso que eu tive conhecimento de uma espécie que está ameaçada de extinção lá na Bahia, mas que aqui tem um rodo. O bicho é exótico aqui. Então, o que o pessoal da Fiocruz está pegando? Que aqui na Serra da Tiririca, né, e no Parque Desse Ribeiro, está pegando esse camaradinha e mandando lá para a estação de silose veracial, que é privada, fazendo reforço populacional, tá? Tentando salvar essa espécie, que é uma espécie linda. São 4 espécies diferentes de mico-leão, né? É o todo preto, o todo dourado, o de cara dourada e o dourado de cara preta, tá bom? Então, o que a gente sabe que é importante é que população é o prelúdio da extinção, cara. É com elas que nós temos que ter o foco, tá? E por que eu falo que é o título é os sinais do silêncio? Porque a gente nunca está preocupado com as populações. Elas vão sumindo, elas vão desaparecendo se a gente perceber, tá? E por que eu estou falando disso? Porque a arpia, o maior gavião do mundo, maior inclusive que a águia americana, isso aqui é um pombo perto do nosso, na Mata Atlântica, está extinta. Tem 2 registros no Espírito Santo, um em 2006 e outro em 2011, mas só disso eu tenho umas dúvidas.
Por exemplo, o kiwi, esse tucano de bico verde, todas essas espécies estão ameaçadas, as aves do paraíso, e estão sumindo aos pouquinhos e não nos conta. Ou todos os répteis, por exemplo, o dragão de Komodo existe em toda a região do Indo-Pacífico. Hoje em dia só existe na ilha de Komodo. Nós, humanos, matamos tudo. Tá? Os anfíbios estão desaparecendo do mundo. Estão sumindo por questão de aquarofilia, por causa de um bendito de um fungo, mas também por aquecimento global e por poluição. Tá? Isso aqui é uma cecília, né? Não é uma cobra, não, é um anfíbio, tá, gente? Tá? Os mesmos mamíferos, todos eles estão sumindo. A gente perdeu já 60%, lembra de 58%, 60% de todos os vertebrados em 42 anos. E por que a gente está falando disso? Porque se você quiser ver, por exemplo, só tem 2 botos de água doce do mundo. O boto cor-de-rosa no Brasil e tinha o Baiji, o Lipox vexillifer. Por que ele tinha? Porque já não existe mais. Ele foi extinto em 2006. Tá? Tem uma historinha de que viram, depois vão ver, não viram nada. Tá bom? E qual é o problema? Uma vez que você vai perdendo as populações, você pode ter 2 visões sobre o mundo que eu gosto de colocar. Eu vou dizer a mais útil, que é que cada vez que você perde uma espécie, você perde capacidade dos ecossistemas de responderem a questões como ciclagem de nutrientes que a gente precisa, água, clima, estabilidade, uma série de coisas que afetam os humanos, tá? E eu não gosto disso, eu prefiro a segunda, que é mais ética, que é a ideia de que todo mundo nesse planeta tem direito à vida. Nós não somos donos do planeta. E como o próprio Albert Einstein disse, o amor é um mestre melhor do que o senso de dever. E como Chaplin falou também, que o amor é um mestre melhor, o amor é mais importante do que inteligência. Tá bom? Então, eu prefiro essa parte mais ética, porque eu não dou utilidade. Porque se eu for pensar para ser útil, a maioria dos seres humanos não são úteis. Nós não somos úteis, tá? O universo continua funcionando, se a gente desistir ou não, tá bom? Então, gente, primeiro, desculpa passar um pouquinho da hora, tendo um pouquinho mais de tempo, por ler os vídeos que a gente estavam passando, mas eu agradeço de novo demais a atenção de vocês. Muito obrigado por tudo. E qualquer coisa, se precisar de ajuda em alguma coisa, por favor, é só falar. Tá bom? Muito obrigado. Leandro, muito obrigada. Nós que agradecemos. Foi interessantíssima a palestra. Eu gostei muito da sua fala final, né? Essa coisa do... a gente não precisa necessariamente atribuir a função aos seres vivos para que eles sejam importantes, né? E eu gostei muito disso, que eu acho que é uma visão que um gestor ambiental ele deve ter, né? Da preservação, independente da função, né? Essa questão ética Sim. acho que é muito importante, né? Nós estamos com poucos alunos, mas como nós passamos um pouquinho do tempo, pessoal, a gente tem tempo se alguém quiser fazer uma perguntinha ou um comentário. Alguém gostaria? Teve um pessoal que precisou sair, então não sei. Alguém? Difícil, né? Bom, então assim, só vou comentar então a Will. Will, pode falar, querido. Eu queria dizer que não tem nada para dizer, né? Porque foi bem completo. E essa palavra final foi tudo, né? Sobre o ser Obrigado. humano. Foi muito bom, achei interessante, adoro. Essa aula é o que me marca, animais, seres vivos, ser vivente, né? Não só ele, como todo o ecossistema, toda a face da Terra é brilhante, né? Como que isso tudo foi a existir? Isso é fora do sério. Mas Concordo. costumo dizer muito que às vezes eu tenho vergonha de ser humano, né? Por tudo isso que aconteceu, que é o que a gente é capaz de fazer, o ser humano, né? No ecossistema. Mas obrigado por tudo. Belíssima aula. É com Deus. Obrigado. Eu que agradeço, cara. E se vocês precisarem de ajuda em alguma coisa, gente, vocês podem me procurar, tá bom? A Luana tem meu contato agora, ela pode mandar aí se precisar de ajuda em alguma coisa. Isso. A gente podia marcar uma aulinha de campo na Mata Atlântica, hein? Perfeito. Pode sim.
nós temos alguns alunos do Rio, mas quem sabe o pessoal não consiga vir, porque nossa faculdade agrega o Brasil inteiro, né? Aham. Então, nós temos alunos do Brasil inteiro, mas quem sabe, né, a gente não consiga fazer alguma coisa assim. Acho sempre interessante. Queria só chamar a atenção para a gente finalizar. O Leandro mostrou bastante cálculos e gráficos, né? E isso responde a perguntas de muitos alunos, principalmente quando chegam, né, no curso. Por que eu tenho que estudar estatística, né? É claro que quando a gente vê no nosso curso, né, e qualquer curso de graduação, na verdade, a gente vê uma parte bem básica, né, da matemática, da estatística, e à medida que a gente trabalha, né, de acordo com a área, a gente pode aprofundar ou não. Mas vejam que é um conhecimento que vai ser importante, né, para que você consiga ir se aprofundando em alguns assuntos. Então, fica aí também essa dica, né, de que mesmo que a gente ache que é muito difícil ou que talvez não seja tão importante, tem ali uma importância essencial. Exato. A Então, estatística... Desculpa, pode falar. Né? Desculpa. Não, só rapidinho. Não, pode falar. Como a gente estava conversando mais cedo, né? A questão toda é a gente dar um significado para aquilo. Então, se você está usando estatística, tenta aplicar aquilo a alguma coisa que seja do seu universo de interesse, porque ela começa a ganhar significado. Se for fazer só por fazer, aí realmente vai ficar mais confuso mesmo. Exatamente. Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Então, eu agradeço mais uma vez Eu que agradeço de a novo. sua presença. Vou tirar uma foto aqui pelo celular, porque eu estou num computador que eu não sei onde é o print. Normalmente é perto do delete, né? Normalmente ele é perto aqui Pois na parte de mas cima. é negócio de Chromebook, esse negócio de sim. Chromebook é um pouco diferenciado. Um dia eu descubro. Então, muito obrigado mais uma vez, Leandro. Espero que a gente possa fazer uma parceria. Com certeza. No final do ano, nós vamos ter uma semana de conscientização ambiental e o nosso foco vão ser os 50 anos da Conferência de Estocolmo. De repente, Sim. a gente consegue fazer uma parceria aí para uma nova palestra, alguma coisa assim. A gente vai conversando. Tá bom. Tá? Agradeço muitíssimo mesmo. Eu que agradeço de Tá? novo. Fica na paz. Também, Tá? gente. Boa noite. Boa noite a todos, queridos. Obrigada pela presença. Na próxima semana vai ser quinta-feira a palestra, tá? Mas eu passo as informações para vocês. Será a última palestra do ciclo. Um beijo, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.